Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito nesse livro do profeta Naum. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando também os seus comentários, os comentários dos seus 66 livros, analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequar-nos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Como temos conhecido mais a Deus e o seu caráter através dos registros de Naum, é certo que devemos dar toda atenção a esses estudos e por isso eu sugiro a você que logo no início do programa abra sua Bíblia para estudarmos mais alguns versos do capítulo 2 de Naum. Antes de irmos ao texto, você sabe que inicialmente registramos em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês, compartilhando como tem sido a recepção do programa na sua região e quais têm sido as suas boas experiências com Deus através desses momentos de reflexão. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Registramos hoje então a mensagem que o pastor Makita, nosso irmão e colega da cidade de Beira, em Moçambique, nos enviou. Foi essa a sua mensagem. Prezado pastor Itamir Neves, saudações em Cristo Jesus. Já passa muito tempo que não nos escrevemos, mas não tenha dúvida que não deixamos de ouvir sua voz através da RTM. Aproveito a oportunidade para compartilhar um sonho da minha vida. Sinto e choro quando vejo pessoas desorientadas mentais, com doenças psicossomáticas, e falta alguém para lhes dar assistência social. No nosso país, em nossa igreja e em institutos bíblicos, precisamos de pessoas formadas nesta área. Às vezes não as identificamos e muitos confundem as crises psicológicas com demônios. Mas agora estamos tendo a possibilidade de frequentar um curso que não havia na nossa cidade de Beira. Só havia na capital, Maputo. É o curso de Licenciatura em Psicologia Clínica e Assistência Social. É uma necessidade muito grande no meio da igreja moçambicana. Peço a vossa ajuda em oração e no que for mais possível. Fortes abraços da família Makita. Querido irmão, mais uma vez agradeço a sua audiência e nos alegramos no Senhor por sua fidelidade em estudar e proclamar a palavra de Deus. Como lhe respondi, pode contar com as nossas orações e se Deus nos der oportunidade, se Deus nos der outras possibilidades, conte também com nosso apoio, principalmente em literatura. É dessa maneira que se vive no corpo de Cristo, compartilhando e passando para outros aquilo que Deus tem nos dado. E agora eu convido você, sua família e todos que me ouvem nesse momento a buscarmos as bênçãos do Senhor para as nossas vidas e para esse momento de estudo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé do teu Filho e tens aberto seus olhos para a necessidade de muitos que não te conhecem aí em Moçambique. Obrigado porque tu nos usas como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não te conhecem. Te pedimos, Senhor,
que tu abençoes o pastor Maquita e sua família, dando-lhe o necessário, e faz-nos, Senhor, canal da tua graça e da tua bondade. Conceda-nos também que, através do programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Querido amigo, temos como objetivo hoje estudarmos mais alguns versos do capítulo 2 do livro de Naum. Vamos estudar Naum, capítulo 2, versículos 3 a 7. Quando lemos esse texto, quando refletimos sobre ele, o tema que ele nos sugere é a certeza que podemos ter de que toda a impiedade será punida. Podemos fazer essa afirmação por pelo menos 3 razões. A chave teológica de Naum é que o mal feito, o mal realizado, será destruído. A destruição de Nínive chegou em forma de retribuição de Deus depois que sua misericórdia foi rejeitada. Esse fato mostra a perfeição da justiça de Deus. Segundo, Naum apresentou o fato de que a fé em Deus é sempre justificada. A alegria de Naum pela destruição de Nínive não foi tão somente pela conquista do inimigo, mas muito mais porque a destruição de Nínive foi uma afirmação da fé do povo escolhido em Deus. Naum fortaleceu o povo israelita com a promessa de que o reino de Deus viria e causaria a queda do reino dos seus inimigos, isso é, dos assírios. Em terceiro lugar, uma outra razão é que, como nosso Deus é, isto é, com todos os seus atributos, assim também nós devemos ser, ao invés de querermos fazer algo antes de sermos. A Bíblia enfatiza e ensina que é mais importante ser algo ao invés de fazermos algo. A bondade de Deus expressa o significado do seu ser. Porque Deus é bom, Ele atua com bondade para conosco. Se nós somos seus filhos, devemos mostrar a bondade divina ao mundo. Toda a nossa vida deve ser uma expressão e uma proclamação daquilo que somos. Somos filhos de Deus. O nosso Deus é Pai. O nosso Deus é justo. Portanto, também nós, como seus filhos, devemos ser justos. Querido amigo, não devemos nos alegrar com a vingança, mas devemos nos alegrar com a justiça. Devemos nos alegrar porque o mundo, através das ações divinas, conhecerá o nosso Deus como justo e bondoso. Por isso, podemos aceitar esse título como princípio para nos orientar no estudo de Naum 2, 3 a 7. O título é A Queda da Impiedade. Eu repito, a queda da impiedade. Querido amigo, em relação à reação de Deus contra a impiedade, vale a pena recordarmos um texto em que Paulo explica claramente esse procedimento de Deus. Ouçamos, pois, o apóstolo Paulo, que nos revela o ponto de vista de Deus com respeito ao pecado. A ira de Deus se manifesta, se revela no céu, contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu acabei de ler para você Romanos 1, 18 a 23. Querido amigo, podemos observar nesse texto que o pecado fundamental, o objeto primário da ira divina, é caracterizado como impiedade. Mas, no que consiste essa impiedade? Paulo logo explica que ela consiste na recusa de glorificar e agradecer a Deus. Em outras palavras, quando o homem recusa reconhecer a Deus como Deus, em não tributar a Ele a consideração que lhe é devida, ele está sendo ímpio e está cometendo impiedade. A impiedade, asebeia no grego, tem a ideia de ignorar a Deus. Porém, entendendo que ignorar não significa tanto não saber que existe, como em agir como se Deus não existisse, temos que entender bem essa palavra. No Antigo Testamento, ouvimos Moisés ensinar, admoestar e ordenar ao povo o seguinte: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Deuteronômio 7:9. E posteriormente, depois de 6 séculos, o salmista repete essa verdade dizendo: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Salmo 100, versículo 3. De uma maneira sintética, a impiedade, em sua essência, é negar esse reconhecimento, é a tentativa por parte da criatura de eliminar por iniciativa própria, quase que por prepotência, arrogância e até orgulho, a infinita diferença que há entre ela, a criatura, e Deus, o Criador. Quando o homem age assim, o pecado da impiedade mostra o seu significado. É um sufocar a verdade, uma tentativa de manter a verdade prisioneira da injustiça. Algo incomparavelmente mais tenebroso e terrível do que tudo que o homem possa imaginar e expressar. Querido amigo, se o mundo soubesse o que é, na realidade, o pecado, como ele destrói a nossa relação com Deus, certamente o homem morreria de pavor, como de fato vai acontecer quando do juízo final. Os assírios, que foram escolhidos por Deus como instrumentos para disciplinar o reino do norte, isto é, o povo de Israel, ao invés de se perceberem com instrumentos divinos, se acharam importantes. Nós somos os tais. Se acharam causadores de todos os males contra o povo escolhido. O orgulho, a arrogância e a prepotência os levaram à malvadeza, se tornando eles um povo cruel, e revelaram o quão vil eles eram. Ao darmos continuidade às considerações da palavra de Paulo aos Romanos, percebemos que essa recusa em reconhecer a Deus, essa impiedade, corporificou-se, se tornou concreta na idolatria, que consiste no quê? Que consiste em adorar a criatura ao invés do Criador. Na idolatria, o homem não aceita Deus, mas institui um Deus para si mesmo. Na idolatria, cabe ao homem resolver tudo o que se refere a Deus, e não vice-versa. Na idolatria, fruto da impiedade, invertem-se os papéis. O homem torna-se oleiro de Deus. E Deus, o vaso que o homem molda à sua vontade. Os assírios, então, não aceitaram ser o instrumento de Deus. Eles se tornaram seus próprios deuses, além de terem outros ídolos a quem adoravam. Eles estavam completamente errados e por isso mesmo Deus os puniria severamente. Embora tivessem tido oportunidades de se arrependerem, os assírios permaneceram duros e indiferentes contra Deus. É importante lembrarmos também que essas ações bondosas de Deus para com o seu povo
e esses castigos eram condenações contra os seus inimigos. Tudo isso foi feito por Deus de duas maneiras. Primeiro, sobrenaturalmente, conforme as pragas que acometeram o Egito na libertação de Israel dos 430 anos de escravidão. Mas foram feitas também essas ações divinas através da utilização de exércitos inimigos que se enfrentavam e assim permitiam o livramento do povo de Deus, como aconteceu, por exemplo, com o rei Josafá, cuja história muito bonita você pode conferir em 2 Crônicas, capítulo 20. Nesse livramento proporcionado por Deus para Israel e Judá, e nessa punição, nessa queda da Assíria, Deus usaria o Império Babilônico e o povo Medo. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus para punir a impiedade dos assírios. Assim, mais uma vez, reforçamos a lição de que Deus é soberano, de que Deus é quem domina sobre as nações, como bem disse Daniel. Daniel 2, 47. E como também confirmou finalmente Nabucodonosor, depois de passar pela dura disciplina de ser transformado num animal. Daniel capítulo 4, 34 a 38. Querido amigo, tendo Deus domínio sobre tudo e sobre todos, ele não deixaria impune a impiedade dos assírios. Ele os traria a juízo. Naum, então, está descrevendo exatamente esse juízo em sua profecia. E por isso podemos dizer, em resumo, que esse texto sinteticamente nos apresenta o seguinte princípio, pelo qual nós somos admoestados. Todos os que agem impiamente enfrentarão a queda proporcionada por Deus. Eu repito, com base em Naum, capítulo 2, versículos 3 a 7, esse é o princípio que nos desafia a partir desse texto. Todos os que agem impiamente enfrentarão a queda proporcionada por Deus. E nesse texto nós encontramos 5 descrições que mostram a queda da impiedade condenada por Deus. Em primeiro lugar, a queda da impiedade é descrita através da formação do exército inimigo. Versículo 3. Os escudos dos teus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento, e vibram as lanças. Embora no verso anterior, Naum tenha profetizado a restauração e a glória voltando ao povo de Deus, ao povo de Judá, através do seu maior descendente, isto é, o Senhor Jesus Cristo, nesse verso, o profeta continua sua descrição do castigo que o Senhor faria derramar sobre a Síria em virtude dos seus maus tratos, em virtude da sua violência, da sua crueldade para com seus inimigos. Naum descreve, então, de um modo vívido, o que aconteceria com os assírios, castigo divino através dos babilônios e medos. Nesse e nos próximos versos, o profeta descreve a presença aterradora dos medos e dos babilônicos. Eles tinham o costume de pintar os seus escudos e a armadura de vermelho, ou então os recobriam de cobre. Com isso, eles alcançavam 2 objetivos. Veja só, primeiro, amedrontar ainda mais os seus inimigos, e segundo, encobrir os seus ferimentos para não dar nenhuma vantagem psicológica aos seus inimigos. Além dessa explicação, nós podemos entender que Naum descreve os exércitos com as suas cores favoritas. O vermelho era a cor dos babilônicos. A escarlata era a cor dos medos, enquanto o azul era a cor dos assírios. A descrição dos carros e das lanças cintilantes era o cobre usado nos escudos e nas lanças, que ao refletir os raios solares deixavam os inimigos ainda mais desnorteados.
Então a Babilônia e a Média atacariam a Assíria, movidas pelo Senhor soberano. Em segundo lugar, então, a queda da impiedade é descrita pela rapidez da movimentação do inimigo. Versículo 4. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Querido amigo, alguns estudiosos interpretam esse verso como uma descrição dos próprios ninivitas sendo atacados e completamente sem organização, corriam de um lado para o outro tentando escapar ou se refugiar. Mas é mais provável que Naum esteja descrevendo a atividade dos exércitos babilônicos e medos já dentro da cidade, movimentando-se tão rapidamente que pareciam relâmpagos. O castigo de um povo furioso seria dado na mesma proporção, com fúria e rancor, por parte dos seus conquistadores. Em terceiro lugar, a queda da impiedade é descrita pela tentativa da fuga das autoridades governamentais. Veja o versículo 5, eu leio para você. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Apressam-se para chegar ao muro e já encontram o testudo inimigo armado. Essa descrição é marcante. É marcante, impactante, porque o que se espera dos nobres, dos líderes, das autoridades políticas e governamentais é o comando, é o direcionamento nessas horas de desespero e de aflição. O povo tem que ser liderado, tem que ser dirigido e conduzido. Espera-se esse posicionamento dos nobres, daqueles que estão com a responsabilidade sobre os seus ombros. Porém, o que se descreve aqui, infelizmente, é algo muito comum de se ver. Ao invés de se responsabilizarem, ao invés de assumirem suas funções, as autoridades procuram uma maneira sempre mais rápida de se safarem. As autoridades, na hora H, elas querem fugir, elas querem se livrar dos invasores. Assim aconteceria com a Assíria quando fosse atacada pela Babilônia e pela Média. Numa atitude covarde, esses senhores do reino assírio tentariam fugir, mas se deparariam com as forças inimigas de ataque. A expressão já encontram o testudo inimigo armado pode significar uma referência a uma estrutura revestida de couro e usada pelos atacantes dos muros da cidade para desviar as flechas dos defensores. Por isso, então, chegamos à quarta ideia. Em quarto lugar, a queda da impiedade é descrita pela quebra do símbolo do poder principal. Ouça a leitura do versículo 6. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Esse verso 6 tem sido interpretado como um ato de astúcia dos invasores, isso é, dos medos e dos babilônicos. Eles tomaram posse das comportas que controlavam a correnteza do rio Cossar, que atravessava toda a cidade e desembocava no rio Tigre. Os medos e os babilônicos deixaram toda a correnteza do rio inundar a cidade, e assim tornando mais fácil a sua conquista. Com essa inundação, toda a cidade foi atingida e o símbolo do poder, o palácio, foi destruído. Não havia mais solução para Nínive. Em quinto e último lugar, a queda da impiedade é descrita pela retribuição decretada pelo Senhor. Versículo 7. Está decretado, a cidade rainha está despida e levada em cativeiro. As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Querido amigo, a destruição de Nínive se deu nos elementos que simbolizavam sua segurança. Uma cidade rainha demonstrava o seu poder, e ser despida simbolizava sua completa ineficiência de recursos para se cobrir.
Alguns estudiosos veem nessa figura de descrição da deusa Estar, protetora da cidade de Nínive. Não haveria mais remédio, tudo seria destruído. Não há quem possa resistir ao Senhor. Quero concluir essa nossa reflexão usando 3 palavras: desolação, destruição, devastação. É aquilo que o ímpio encontrará quando se confrontar com Deus. Oro para que você, ao encontrar-se com Deus, receba graça, misericórdia e perdão. Um grande abraço, que Deus abençoe. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça